Hi students, tudo bem com vocês? Aqui é a Teacher Gabriela. Estou gravando essa videoaula para explicar um pouquinho das atividades que vocês vão realizar. É a continuação da primeira parte da videoaula, agora na página 8. Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre AN, SOME and AND. Vamos lá. A Teacher já explicou esse conteúdo, mas ela resolveu fazer um esqueminha aqui para ficar mais claro para vocês, porque já tem um tempinho. Então, a palavrinha some e and, vamos diferenciar as duas. A palavrinha some é usada para substantivos incontáveis e a n também, mas qual que é a diferença? A palavrinha some nós usamos só nas frases afirmativas, enquanto a palavrinha n a gente usa para sentenças negativas e interrogativas, para as perguntas. Isso a gente usa essas duas palavrinhas quando a gente não possui uma quantidade exata. Por exemplo, a gente vai falar sobre leite ou water, água, a gente sempre coloca a palavrinha some. Por quê, teacher? Na língua inglesa tem uma diferença do português. Aqui no Brasil nós falamos, me dê 2 pães, por favor. Não pode usar o número exato nos Estados Unidos. Lá se usa a palavra some. Por exemplo, teacher, I need some bread, né? Que eu quero um pão. Mas, teacher, mas eu vou chegar lá e falar que quero um pão, mas na verdade eu quero mais de um pão. Aí você vai usar alguma medida. Por exemplo, I need 5 loaves of bread. Eu quero 5 bisnagas de pão. Aí sim, não tem problema. Olha as outras medidas que eu tenho. Bottles, né, garrafas, box and cartoon, caixas, pieces, pedaços, slice, liter, 1 litro. Então, nos Estados Unidos nós podemos utilizar alguma medida quando eu quero falar a quantidade certinha, mas sempre pensando que a gente tem que usar a palavrinha some. Teacher, me dá um exemplo de algumas frases que estão negativas e interrogativas, utilizando essa ideia. Are there any apples? Nesse caso aqui, o que a teacher quis perguntar para vocês? Se lá tem algumas maçãs. Tá vendo que a gente utilizou o N? Por que a gente não utilizou o some? Porque o some não pode, só usa na afirmativa. Aqui a gente tá fazendo uma perguntinha e precisa de utilizar a palavrinha N. Agora eu quero usar na negativa. Eu vou colocar I don't have potato. Eu não tenho nenhuma batata. Por quê? N eu utilizo em frases negativas, ok? Some para frases afirmativas e N para frases negativas e interrogativas quando eu estou falando de medidas. Além disso, nós temos as letrinhas A e N. Antes de consoantes, de sons consonantais, eu vou usar a letrinha A. Por exemplo, teacher, dá um exemplo. Ó, palavrinha bag. Eu vou usar A ou N. Primeira letrinha que eu vi, bag. O som é de consoante, não é? Então, eu vou usar a bag, ok? Agora, egg, por exemplo. Ovo. É uma vogal, certo? Então, eu vou usar an, egg, ok? Então, vocês vão fazer dessa forma aqui. O teacher vai fazer o exemplo da primeira, que tá assim, ó. Ó, é uma perguntinha, ó. Are there snacks in the kitchen? Então, se é uma perguntinha, eu vou usar o quê? N, ok? Vou usar N, ok? N, A-N-Y. Aí, na hora de responder, is there a bag of chips? Então, é como se fosse um pacote de batatas fritas, certo? De batatas, aquelas que vem, pacote delas. Então, a bag eu uso, é uma consoante ou uma vogal que vem para o som? É uma consoante, então vou usar letter A, ok? E assim vocês vão fazer com a B, com a C, a D e a I, ok? Agora vamos para letter número 16. Choose the best option completed sentence. Que vocês vão marcar a melhor opção pensando na sentença. Can you hand I, me ou we? Aqui nós estamos falando dos pronomes. Ele quer que você pegue. Eu vou usar o pronome I, o me ou o we. Qual desses pronomes? Na letter B, this sandwich is too big. I can't eat alone. Eu vou usar it, them or him. Letter C,
Is your sister hung? Offer. Vou usar he, him or her. Something to eat. Letter D. My dad is a great baker. Meu pai, né, é um ótimo confeiteiro. Ele faz make delicious cakes. Ele. Qual que é a palavrinha que representa ele aqui, hein? Wow, are these snacks for? Nossa! Esses delícias, né? Esse lanche é pra quem? Pra nós, we, us, or they? Ok? Number 17. Aqui vocês vão ordenar, reorganizar as frases. Pensando aqui, ó, vamos pegar a letra A. Us, your, for the skin. Qual que é a primeira palavrinha que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar this can't, certo? Então nós vamos escrever this can't. Aí depois do this can't eu vou usar verb to be, que é o quê? Is for us. Ok? Então usei this can, verb to be, for us. Pronome no final. Ok? Assim vocês vão fazer com a letra B, C e D. Number 18. Read the test. Leia o texto e marque nas sentenças T para true, verdadeiro, e F para falso. What is food position? Food position come eating foods contain germs like o que a gente pode fazer para, de uma certa forma, tirar um pouquinho dos germes, das bactérias, toxinas e as substâncias que tem nos alimentos? As bactérias, elas estão, né, incluídas em vários alimentos e é uma confusão como a gente pode fazer. Então aqui ele vai contar o que a gente pode fazer. Por exemplo, vai contar um pouquinho que a gente tem que cuidar, tem que ter uma alimentação, e fala de um pouco de bactérias. Nós temos a Salmonella, a Listeria, temos a Campylobacter. Então aqui vai falar de um pouco desses tipos dessas bactérias. Aí nós vamos ter as frases que vamos ver se elas são. Lembrando, aqui nós temos, ó, food poisoning é a intoxicação alimentar. Foreign leftovers são restos de comidas estragadas. Avoid é o verbo evitar e store, armazenar. Então, tipos de bactéria que causam problemas para a nossa saúde. Foi falado sobre isso? Uma bactéria específica que tem em alguns lugares. Tem bactéria na nossa comida. Não é possível que a gente possa evitar problemas com a bactéria má na comida. E a bactéria, ela causa uma intoxicação alimentar, não faz bem para nós. Então, pensando no que a teacher leu aqui, como que vai ficar? Vai ficar falso? Como vai ficar essa sequência? Ok? Bye bye, student!